Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Lendas do Universo DC, Liga da Justiça, número 1. Isso aqui é uma fase da Liga que foi muito pedida durante anos, que ela fosse republicada, que saísse aqui na íntegra, em formato americano. Que assim, sempre que o Levi Trindade, por exemplo, ia responder perguntas, era frequente, de verdade, que, bom, e a Liguinha? E a Liga da Justiça Internacional? A galera sempre pedia, ele sempre dizia, em algum momento, bom, e agora, em 2019, ganhou essa coleção aí do Lendas do Universo DC, que normalmente sai pelo menos 4 números e depois vai sendo expandido, né? No caso do Novos Titãs, já está indo para o 8º número, Novos Titãs, Lendas do Universo DC Novos Titãs, que publica a fase do Marv Wolfman e do George Pérez. E muita gente lembra com saudade desse material aqui, né? Como eu já falei, né, chamam de Liguinha, o título é Liga da Justiça Internacional, o título assim, oficial, mas chamam da A Liguinha ou A Liga Cômica. É uma fase escrita pelo J.M. DeMatteis. Esse nome aqui é aquele nome que a gente leu a vida inteira e nunca falou em voz alta. E quando vai falar em voz alta, descobre que não sabe pronunciar. Bom, pronunciei esse DeMatteis aportuguesadamente mesmo. E pelo Keith Giffen. Os desenhos, ao menos nesse começo aqui, e por um bom tempo, são do Kevin Maguire. Vou mostrando os desenhos do Kevin Maguire para vocês. Olha só. Eu, assim, pessoalmente, era um dos que desejavam que esse material fosse republicado, embora meus motivos sejam um pouco diferentes. Eu li algumas dessas histórias, algumas das histórias produzidas pelo Keith Giffen, pelo DeMatteis aí, quando eu era moleque. Eu li, peguei nos formatinhos e eu lembro de não gostar tanto. O humor presente aqui não me fisgava, eu achava até meio chato, meio bobo, só que eu cresci vendo pessoas elogiarem muito, lendo assim resenhas na internet, várias pessoas dizendo que tinham saudade dessa fase, por exemplo, da interação entre o gladiador dourado e o besouro azul. Bom, e assim, eu fiquei pensando, cara, por que eu não gostei? Será que tem a ver com a fase da minha vida naquele momento, com o momento que eu li isso aqui? Bom, e agora, pegando essa edição da Panini e lendo, eu posso dizer, foi isso mesmo, foi exatamente isso. Ao ler isso aqui, eu dei algumas risadas, achei o roteiro inteligente. Estava pensando, né? Quando eu li as histórias na adolescência, eu estava começando a ler super-heróis. Em algumas eu li, até tinha passado alguns anos desse meu começo, né? E eu lembro que era uma fase que eu estava querendo, e o que me empolgava eram grandes sagas de super-heroísmo mesmo, né? Dos aventuras, cenas de ação, aquele altruísmo dos super-heróis salvando o mundo, dando a vida pelos outros. Era isso que eu buscava. Tanto que me identificava, e até hoje gosto muito do Homem-Aranha. E não é isso que nós encontramos aqui. Não é isso que é oferecido nessa fase da Liga, ou pelo menos não nas histórias que são nesse primeiro encadernado, que é o que eu estou comentando hoje, né? O que nós temos aqui é um trabalho de problematização, acreditem, e desconstrução dos super-heróis. É um trabalho de desconstrução que é feito em moldes diferentes daqueles presentes em Watchmen, em Cavaleiro das Trevas, em Martial Law, mas assim, é tão desconstrução quanto, né? Tão desconstrução quanto. E saiu na mesma época, o Watchmen sai entre 86 e 87. Essa história aqui, essa fase começa em 87. Mas claro que o Watchmen e Cavaleiro das Trevas faz essa desconstrução de maneira assim, mais séria, densa. Martial Law usa um certo humor satírico e cínico. E aqui? Aqui os autores utilizam de uma espécie de comédia pastelão para tratarem os super-heróis. Para tratar os super-heróis, na sua maioria, como ridículos, né? Entende isso? A comédia pastelão é colocada como um recurso para apresentar o caráter ridículo dos super-heróis. As características dos super-heróis, elas são respeitadas, só que elas são levadas ao extremo. Por exemplo, a arrogância e o autoritarismo do Batman, a babaquice do Guy Gardner, a infantilidade do Capitão Marvel.
tudo isso, assim, numa dinâmica entre os personagens que tem o foco nos diálogos e nas expressões. Deixa eu mostrar para vocês. Bom, tem foco muito no rosto dos personagens, nas expressões. Isso é um pouco a especialidade aí do Kevin Maguire. E se o pessoal fala do tom de sitcom que os Vingadores do Bendis tinham, galera que acompanha os Vingadores do Bendis sabe que tinha várias edições que eles estavam em torno de uma mesa conversando. Cara, aqui isso é levado ao extremo. O foco realmente são os diálogos entre os personagens, vários diálogos engraçados e funciona muito bem. Não que não tenha ação, por exemplo, mas o foco é esse tom meio sitcom mesmo, assim, tem bastante isso. Vale dizer que o humor aqui presente não faz com que as tramas sejam bobas. Ao contrário, me surpreendi lendo isso aqui. Tratam de temas bem sérios, como a paranoia nuclear, a questão da possibilidade da guerra nuclear, tensões da Guerra Fria. Aqui tem conceitos interessantes como o homem cinza, que é alguém que vê e experimenta tudo de maneira cinza, né? Que perde as cores, que perde, sei lá, a vivacidade do mundo. Isso me lembrou, esse conceito dos homens cinza, me lembrou o Momo e o Senhor do Tempo. Se a galera não leu, é um livro de literatura alemã que tem esses homens cinza que eles vivem isso, né, esse mundo sem cores, sem vivacidade, e eles retiram isso das pessoas. Não sei se é uma referência direta, se é uma coincidência, mas me lembrou bastante. E além disso, nós temos, por exemplo, como trama de fundo, uma tentativa de manipulação da Liga pelo milionário Maxwell Lord, que tem algum plano, mas a gente não sabe o que é. Cara, e é uma formação grande, com muitos personagens. Olha a capa, por exemplo. Na capa são 9 personagens. Vou mostrar a última página. Não creio que isso seja um spoiler. Na última página nós temos 12 personagens compondo a foto da Liga. Olha só. E esses personagens, eles possuem voz própria. Todos eles. Ainda que uma voz caricata. Por exemplo, o Guy Gardner, ele nunca foi tão babaca. Te olha pro Guy Gardner aqui, a gente fica irritado com o quanto ele consegue ser babaca. Ele é uma espécie, nessa história aqui, de um americano à la Homer Simpson. Só que ultra poderoso, né? Que tem um anel dos Lanternas Verdes e sem filtros. Ele não possui filtros, assim, que o limitem. Ele é poderoso, mas ele é assim, e fala aquele monte de besteira. Nós temos uma canário negro aqui, que também se apresenta de modo interessante. É uma canário negro que é uma personagem que se incomoda muito. É uma das poucas mulheres do grupo com a maneira que ela é tratada pelos homens, nessa situação dos homens quererem salvá-la, de quererem... É mais ou menos isso, né? Ela não quer ser salva pelos homens, ela quer ter certa independência. De novo, isso é de maneira caricata. A relação do Guy Gardner com o Batman caricata também. Inclusive aqui nós temos a famosa cena do soco que o Batman dá no Guy Gardner, que começa nessa página aqui. Deixa eu mostrar para vocês a outra página, a cena do soco, que com um soco o Batman desmaia o Guy Gardner. Bom, e algo assim bacana que acontece aqui é a transição da Liga da Justiça para a Liga da Justiça Internacional. Ou seja, a Liga da Justiça vai atuar como uma equipe ligada à ONU, que vai ter quase que um status de Estado-nação. Quase isso, né? Como uma cidade-estado. Isso é mostrado aqui, faz parte dessas manipulações do Maxwell Lord, assim, né? E isso é trabalhado, essa questão no contexto da Guerra Fria. Inclusive os grandes países, né, de cada um dos polos, Estados Unidos e a União Soviética, fazem exigência. A União Soviética exige que tenha um soviete supremo na Liga e os Estados Unidos que tenha o Capitão Átomo. Todos querem um lá para poder intervir, ter uma certa influência. É claro, minha gente, que se a gente for levar a ferro e fogo, a maior parte dos membros são norte-americanos. O Batman, o
o Guy Gardner, o próprio Capitão Marvel. Mas assim, deixando isso de lado, né, deixando isso de lado, né, exercendo a suspensão de descrença, a gente vê que tem esse contexto assim, macropolítico afetando aqui. Né? A gente releva esse detalhe, né, que a Rússia talvez não quisesse, fosse ficar incomodada com a maior parte do grupo sendo dos Estados Unidos. Talvez isso seja demonstrado depois, mas se não for, é algo que é tranquilamente para relevar tranquilamente. Bom, vamos lá. Para resumir, eu fui fisgado e eu tô doido para ver a dinâmica com esses novos personagens, como é que vai ser. Tem esse foco, né? Vale dizer que aqui nós temos 7 edições sendo publicadas em 192 páginas, quase 200 páginas isso aqui. Temos Justice League de 1 a 6 e Justice League International número 7, ou seja, até o número 6 tem o nome só de Justice League, e depois da transição, que acontece no número 7, depois da transição não, na transição, que acontece no número 7, a revista passa a chamar Justice League International. Bom, saia logo o segundo volume, né? A Panini anunciou isso já tem um tempinho, mas demorou para lançar esse primeiro número. Esse ano nós estamos bem servidos de lendas do universo DC. Hein? Tem os novos Titãs do Pérez, tem o 4º número do Pérez Wolfman, tem o 4º mundo do Jack Kirby e agora a Liga do Keith Giffen e do DeMatteis. Bom, agradeço demais por você ter visto o vídeo. Lembro que em todos os meus vídeos eu deixo um link da Amazon. Caso você vai fazer alguma compra, comprando nessa loja, entrando por esse link, você ajuda demais o canal a se manter, melhorar, ou ter condições de comentar cada vez mais quadrinhos aqui no canal. Te convido também, te peço, né, deixa teu joinha se você gostou do vídeo, compartilhe o vídeo também, isso aqui ajuda bastante o canal, sou péssimo em marketing e é isso que faz o canal, o conteúdo chegar a pessoas que gostam dele, né, compartilhamento da galera que porventura curtiu. Se inscreve no canal caso esteja chegando por agora. É isso que eu tinha para dizer, um abração e até o próximo vídeo.